A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo esteja com todos nós. Nós queremos refletir nas palavras do Santo Evangelho que nós ouvimos há pouco, onde eu destaco de Marcos capítulo 1, o versículo 7, que diz assim: Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Que Deus abençoe essa reflexão na vida de todos nós. Podem sentar? Irmãos e irmãs em Cristo, o ano eclesiástico, o ano da igreja, iniciou no domingo passado, com o primeiro domingo de Advento. A nossa igreja, a IELB, para o ano 2021, adotou como destaque o lema: recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Isto é, nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador e recebemos perdão, vida e salvação, devemos levar, compartilhar este Evangelho da salvação para os outros. Esta é a missão da igreja de Jesus aqui no mundo. Porque Deus quer salvar a todas as pessoas. Ele não quer que ninguém seja condenado. E encarregou a igreja, a sua igreja, desta missão maravilhosa de pregar em Cristo Jesus, seu Filho, anunciar esta boa nova, esta mensagem. A igreja deve priorizar as pessoas, o ser humano. Frequentemente se mede e se avalia o trabalho, a força de uma congregação pelas suas construções, seus imóveis, como a igreja, um pavilhão e assim por diante. Mas é preciso enfatizar muito e claramente que o mais importante são as pessoas, é o ser humano, porque a missão de Deus não se concentra nas construções, mas nas pessoas. E a ação da igreja, por isso, também precisa priorizar as pessoas dentro da igreja e fora da igreja. Deus demonstrou a valorização das pessoas ao ponto tal que enviou seu Filho Jesus Cristo para a salvação da humanidade, para a salvação das pessoas, o qual se humanou, tornou-se homem, pessoa, e tomou sobre si o pecado, a culpa, as dores e as enfermidades de todos. E o desafio da igreja é anunciar esta boa nova da salvação a todos indistintamente. No Salmo número 19, nós podemos ler: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O autor desse salmo, ele está se referindo a toda a criação de Deus, que dia e noite anuncia e proclama a grandeza e o poder
de Deus. E nós também ficamos maravilhados com toda a criação que mostra que Deus existe, que Ele é atuante, que Ele é maravilhoso, que é onisciente, todo-poderoso e infinito em seu amor. Sem dúvida, a natureza e toda a criação de Deus estão a proclamar as obras maravilhosas de Deus. No entanto, existe uma mensagem mais linda e mais importante do que aquela que é proclamada pela criação, pela natureza. Uma mensagem mais consoladora para os seres humanos. Uma mensagem que nem o firmamento, nem a natureza podem anunciar. E esta mensagem é a mensagem do infinito amor de Deus para com o ser humano. E esta mensagem está resumida no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, onde nós podemos ler: porque Deus amou as pessoas, o ser humano, tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem central das Escrituras Sagradas. Meus queridos, esta mensagem de amor de Deus não só deve ser falada, anunciada, dita por nós, mas também deve ser demonstrada em nossa vida, em nosso viver no dia a dia. Assim como Deus, Ele anunciou a mensagem da salvação e demonstrou a todo mundo, a todo ser humano, aquele seu amor infinito, ao enviar seu Filho Jesus ao mundo. Agora nós perguntamos por que Deus precisou fazer tudo isso? Anunciar pelos profetas a vinda de seu Filho e demonstrar, mandar de fato seu Filho cumprir essa promessa. Por quê? O motivo é que desde que Adão e Eva pecaram, a humanidade tem medo do santo e justo Deus e foge dele. Foi o que Adão disse e demonstrou. Quando Deus veio a ele, ele perguntou: Adão, por que você se escondeu? Adão disse para Deus: eu ouvi a tua voz, Senhor, tive medo e me escondi. Isso aconteceu logo após que Adão e Eva haviam caído em pecado. Eles fugiram da presença do santo e justo Deus e se esconderam. Como se a gente pudesse fugir de Deus. Como se a gente pudesse se esconder de Deus. De Deus ninguém foge. De Deus ninguém se pode esconder. Deus alcança todos. Deus enxerga e vê e conhece todos. Foi daí que Deus prometeu para Adão e Eva e a todos os seus descendentes enviar o Salvador, que nasceria de uma mulher e esmagaria a cabeça de Satanás e pagasse toda a dívida do nosso pecado, de todos os seres humanos, para todos aqueles que se arrependem de seus pecados
todos aqueles que nele confiam e creem nele. E esta promessa demonstra o amor infinito de nosso Deus. E no tempo determinado por Deus, o Salvador veio. Ele nasceu em Belém, que recebeu o nome de Jesus. Jesus significa salvação, significa Salvador. E seu nascimento foi proclamado e anunciado pelos anjos de Deus aos pastores nos campos de Belém. E anunciando a eles o nascimento de Jesus, eles estavam anunciando a todo ser humano, dizendo: hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mais tarde, mais ou menos 30 anos depois, João Batista, que havia nascido um pouco antes de Jesus, foi o porta-voz desta mensagem da salvação, quando ele apontou para Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João Batista disse mais para o povo. Ele disse as palavras de nosso texto: depois de mim vem aquele que é mais importante do que eu. Eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. João Batista, com estas palavras, reconheceu sua indignidade. Ele reconheceu seus próprios pecados. Ele reconheceu o amor e a graça de Deus para com ele. Ele creu e amou o seu próprio Salvador de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Por isso, ele foi um dos maiores arautos do Evangelho. Meus irmãos, minhas irmãs, esta mensagem de consolo, de paz e salvação, também nós queremos sublinhar e destacar neste período de preparação ao Natal de Jesus, neste Advento. E também durante todo o ano, e não somente durante todo o ano, mas durante toda a nossa vida, enquanto nós vivermos aqui. Deus espera isso de cada um de nós, porque este é o desafio da igreja. Esta deve ser a nossa prioridade, sempre. João Batista, ele cumpriu a sua missão aqui no mundo. E nós estamos cumprindo a nossa missão? As palavras de Jesus escritas no Evangelho de João, capítulo 13, que dizem assim: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Estas palavras são claras e inequívocas e nos lembram que nós devemos nos amar uns aos outros, a exemplo do amor de Deus para conosco. E praticando este amor entre nós, estaremos divulgando o amor infinito de Deus aos outros, o seu perdão, sua paz, vida e salvação. No entanto, se nós nos odiarmos, não nos perdoarmos e vivermos em conflitos, brigas e amarguras, então não poderemos falar em amor, em perdão, em paz e alegria.
porque então seremos grandes hipócritas. Jesus nos amou com todos os nossos defeitos. Por que não podemos fazer o mesmo em relação ao nosso próximo? Por que somos tão exigentes com o nosso próximo, nosso semelhante? Não será talvez por falta de amor para com Deus e o nosso próximo? Ou será por falta de reconhecimento de nossos próprios pecados? Por falta de humildade diante de Deus? João Batista reconheceu sua indignidade diante de Deus, diante do amor e da graça de Deus para com ele. Ele reconheceu que não era melhor do que ninguém. Ele reconheceu a graça de Deus para com ele. E ele amou a Deus e ao seu próximo. Nós, meus amados, eu digo nós, eu, vocês, todos nós, fomos agraciados com a fé, com o perdão, com a vida e a salvação eterna, através de Jesus, nosso Salvador. Temos a missão agora de compartilhar aos outros esta graça do perdão, vida e salvação, em palavras e em atitudes, em nossa vida, no dia a dia, no relacionamento com as pessoas. Que Deus Espírito Santo nos fortaleça na fé e no amor, para que nós realmente possamos ajudar nesta maravilhosa missão da igreja aqui no mundo, elevar o perdão, compartilhar o perdão, a vida e a salvação a muita gente. Que Deus o conceda. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde e protege nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.